Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu estou compartilhando com você que me ouve no dia de hoje o capítulo 4 do livro de Gálatas. Nós estamos caminhando nessa jornada, lendo capítulo por capítulo juntos. Se você está chegando agora, o meu desafio para você é voltar alguns vídeos e caminhar comigo nessa jornada, compreender aquilo que o próprio Espírito Santo deseja falar ao seu coração, esteja pronto e pronta para receber uma porção específica da parte de Deus. Neste momento, vamos juntos caminhar por esse tempo de conhecimento, de meditação, de reflexão, juntas nesse desafio que é ler e logo em seguida compartilhar aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Diz assim a palavra de Deus: digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, quando não conheceis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Jesus Cristo. Qual é, logo, a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os vossos olhos e os tereis dado a mim? Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Os que tanto se esforçam para vos agradar não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelos por ele. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois dessas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém alta, porque és escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém é livre, a qual é mãe de todos nós, pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém? Só para contextualizar, aqui neste capítulo, Paulo ele continua o seu apelo aos Gálatas. Ele está usando aqui as imagens da infância, da escravidão, da herança, da família, dos sentimentos, para falar de uma verdadeira fé, de uma verdadeira convicção. E qual é essa fé e essa verdadeira convicção? É a fé em Cristo, a fé que nos liberta para viver como filhos e não como escravos. Aqui Paulo nos convida a ter algumas reflexões em relação às nossas condutas, enquanto pessoas que de fato compreendem o que é sermos livres na fé. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo ele está comparando o povo de Deus a um herdeiro que, embora seja dono de tudo por direito, vive como escravo até chegar o tempo certo de assumir essa herança. Ele diz que antes de Cristo estávamos sob tutores, presos a regras, às tradições, às leis, sem a plena experiência da liberdade. Lembrando que para que nós sejamos verdadeiramente livres, nós precisamos das diretrizes da lei, para nos dar um guia, para nos dar uma direção. Mas muitas vezes nós agimos como se estivéssemos livres, mas temos uma mentalidade de escravos. Seguimos muitos rituais, carregamos responsabilidades, culpas antigas, medimos o nosso valor por aquilo que acreditamos que é uma performance. E é como se nós estivéssemos estabelecendo um castelo sobre um alicerce de areia. Porque, de fato, a liberdade em Cristo, quando ela é real, quando ela é genuína, ela te transforma a tal ponto que você consegue verdadeiramente compreender que herdar um castelo, na verdade, é a mesma coisa de você continuar dormindo no estábulo, porque você não acredita nos direitos que você poderia obter através dessa liberdade. E isso são lições que Paulo nos ensina, que muitas vezes nós temos a liberdade em Cristo e continuamos agindo como escravos. Um dos ensinamentos que ele nos traz por meio desse capítulo é compreender que a fé não é só sobre obedecer, é sobre, de fato, compreender o sacrifício da cruz. A vida com Deus, ela é definitivamente uma herança recebida. Então nós precisamos compreender que Deus, ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Ele nos adotou, e isso é tão real que o Espírito Santo ele nos ensina a chamar Deus de Abba. O que significa Abba? Abba significa paizinho. É um termo íntimo, é um termo que te leva a entender que Deus é Pai. Então nós precisamos entender esse conceito de pai amoroso, de paizinho que te acolhe. Deus ele não é apenas um juiz. Ele não está tentando provar o nosso valor o tempo inteiro. Nós somos feituras dele. Então, talvez nós tenhamos que nos perguntar, diante do meu Senhor, eu faço papel de filho ou de servo? Paulo aqui, ele também expressa tristeza, porque os Gálatas
eles já tinham conhecido a liberdade, mas eles estão voltando às práticas antigas que os aprisionavam como antes. É como se você obtivesse a cura e você decide voltar ao hospital só para viver de novo como doente, não é loucura? Então ele está aqui alertando sobre essa falsa ideia que eles estavam adquirindo em relação à graça. Todos nós corremos risco constantemente de voltar a amar os velhos hábitos, de voltar às velhas correntes, todos nós, porque nós temos humanidade. E às vezes a escravidão ela é mais confortável, porque ela é familiar, porque ela nos remete ao conhecido. E a liberdade, muitas vezes, ela vai gerar em nós um sentimento de insegurança. Por quê? Porque ela te provoca a amadurecer. Porque para você entender que você é verdadeiramente livre, você tem que ser maduro em Cristo. E aqui Paulo também usa a metáfora dos meninos, da infância. Porque nós temos que ser homens e mulheres que realmente entendem o que é ser livre em Cristo. Não é libertinagem que nós estamos falando, é de liberdade. Paulo nos convida a nos perguntar o que na minha vida parece liberdade, mas na verdade é uma prisão maquiada de liberdade. Paulo, neste capítulo, ele é um amigo, ele não é apenas um apóstolo. Ele lembra do início do relacionamento com os Gálatas, de como eles receberam com carinho, mesmo em meio às fraquezas físicas, a mensagem do Evangelho. Mas agora, por estarem sendo influenciados, eles estão distantes e frios. A fé, meus amados, não é apenas uma doutrina, ela é um vínculo. Através da fé, nós rompemos barreiras. Nós adquirimos relacionamentos genuínos. Quando nós permitimos que a divisão entre em nosso coração, nós podemos perder a transparência de vivermos essa verdadeira liberdade em Cristo. Paulo nos mostra que pastores e líderes também podem sofrer, podem se sentir traídos, podem se afastar. Somente o amor verdadeiro pode gerar liberdade em nosso meio. Somente o amor verdadeiro pode mudar a nossa conduta, porque comportamentos eles voltam a, de repente, agir da forma antiga, porque uma mudança de comportamento não significa uma pessoa que realmente entendeu a mensagem da liberdade, da graça. E nós precisamos compreender que esse chamado é um chamado pessoal. É um chamado para que você e eu possamos entender de fato que a liberdade de viver segundo o Evangelho nos ensina é um convite a você não ser escravo, mas sim livre. E essa liberdade, ela representa uma aliança entre você e o Senhor. Você precisa verdadeiramente entender que você não precisa fazer nada para ser aceito, nada. O sacrifício de Jesus já foi o suficiente, você só precisa reconhecer essa verdade. Você é amado e amada. Viva e creia e se posicione diante desse amor. Aquele sacrifício naquela cruz foi por você e por mim. Nós precisamos entender as nossas posturas diante do Senhor. Todos os dias nós temos a possibilidade de tomarmos uma decisão. Então, meu desafio para você nesse momento, viva a liberdade
de ser quem o Cristo te chamou para ser, a sua identidade nele. É para que você viva a liberdade. Foi para a liberdade que você foi chamado. Tenha relacionamento com o Senhor de pai e filho, que o seu aba, que o seu paizinho, ele possa te acolher todos os dias e que você sinta essa presença real, que não seja somente um relacionamento de ouvir falar, mas que seja um relacionamento de que você possa o contemplar, que se você precisar retroceder nos seus conceitos, retroceda. A liberdade, ela exige que você seja vigilante. A palavra de Deus diz: examine cada um a si mesmo, que você seja vigilante para você não voltar às velhas práticas e entender a liberdade em Cristo. Que a fé, ela seja profunda e verdadeira em sua vida, e não apenas uma doutrina, mas que seja um estilo de vida, e que a sua escolha diária seja viver como filho da promessa e não como filho da escravidão. Em nome de Jesus. É essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar contigo nesse momento. Que você seja profundamente impactado e que o Senhor possa, de forma específica, falar aquilo que somente Ele e você precisam nesse momento. Só Ele sabe do que você precisa, que esse momento seja um momento para que Ele possa, de fato, tocar no mais profundo do seu coração e transmitir essa mensagem pontual para a sua vida. Um grande abraço, te encontro no próximo capítulo.